E quanto a essa ideia de cortar a corda, tem exatamente tudo a ver com uma moral que vem de fora, heterônoma, e com uma moral interna, autônoma. Aí vem, por exemplo, a grande diferença entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade depende de uma moral externa, coisas que nos ensinam e nós escolhemos aceitar. E muitas vezes somos obrigados a aceitar sob pena de punições externas. Isso, e externas e eternas. Isso na visão religiosa tradicional. A espiritualidade é um crescimento interno. Essa tendência para a bondade, para a fraternidade, para o conhecimento livre, sem ser obrigado a crer ou a descrer, que caracterizam a liberdade, do ponto de vista espírita, que é um crescimento do espírito. É a liberdade espiritual. Nós, à medida que evoluímos e vamos examinando o nosso aspecto espiritual, nós podemos escolher entre várias uma determinada religião ou nenhuma. Escolhemos apenas um posicionamento filosófico ou doutrinário. Quando escolhemos, nós nos sujeitamos a uma série de princípios ditados externamente que formam o corpo dogmático, ritualístico, que toda a religião tem. E aí fica muito perigoso, sob o ponto de vista do religioso, contrariar qualquer um daqueles dogmas, qualquer um daqueles princípios. Dentro do Espiritismo, nós temos inclusive licença, e não só licença, convite para duvidar. Dúvida não é pecado. Nas religiões tradicionais é pecado. E por que é pecado? Porque os seus fundadores têm a pretensão de dizer que receberam a comunicação da verdade do próprio Deus. Ora, se o Criador me contou a história, se deu o trabalho de escrever em tábuas, aí o representante ficou bravo, quebrou as tábuas, ele escreveu em pedra. Se o próprio Criador veio aqui, imagina, a inteligência suprema, para escrever as leis, quem pode duvidar dessas leis? Então a dúvida passou a ser pecado. E essa é uma das características da moral externa, da heteronomia, que contraria a nossa compreensão. Não é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras? Quando é que nós aceitamos ou rejeitamos verdades ou mentiras? Quando exercitamos a nossa autonomia. É impossível, é absurdo pensar em livre-arbítrio sem autonomia. E, lamentavelmente, na própria doutrina espírita, muitas pessoas se encaminham para o lado da religiosidade, excessivamente, da explicação, que fica até piegas. A física está aí nos pedindo socorro, nos dê uma solução aqui para o universo. E nós ficamos pensando no castigo pela encarnação passada. Não pode achar que o plano espiritual seja tão pouco inteligente a ponto de compreender recuperação e confundir recuperação, ressarcimento de erro com castigo, com vingança pura. Tem gente que está vivendo só na encarnação passada. Não adianta, porque eu não posso mudar o que eu fiz há meia hora, quanto mais na vida anterior. Mas há pessoas que pensam assim. Hoje eu tenho muita dor de estômago, é porque eu andei dando soco no estômago de alguém em outra vida e agora vim para sofrer dor. E o médico vai me operar mal, é a pessoa que eu prejudiquei na vida passada. Isso é um atraso. E às vezes faz muito mal a doutrina, porque já vi várias vezes acontecimentos desse tipo. Morre uma criança vítima de uma bala perdida. Nós estamos num mundo de possibilidades e não de certezas. E aí não falta o reencarnacionista de plantão, dizendo, não é bala perdida, é bala achada. Na encarnação passada ele matou alguém. Mas isso é um atraso, porque vejam bem, se eu matei A na encarnação passada, e agora a única maneira de eu ressarcir, de eu recuperar o meu erro, é que A venha me matar, o plano espiritual está programando banditismo para A. Está atrasando A naturalmente. Existem muitos caminhos. Eu vi e ouvi, quando houve o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, alguns psicógrafos de plantão, aliás, nós estamos vivendo um surto epidêmico de psicografia.
Ninguém mais tem coragem de assinar sua obra. Atribui aos espíritos. Podem ser tão atrasados quanto o médium. E outra coisa que nós sabemos, o fato de ser uma informação espiritual não significa que seja uma informação consciente, categorizada. Então já houve, inclusive, quem dissesse e escrevesse, e em nome da doutrina, que aqueles jovens que morreram queimados ali foram carrascos nazistas que queimaram pessoas em outra encarnação. Onde é que está a evolução? Quem evoluiu com isso? Ninguém. O puro sofrimento, a pena pela pena, isso nos remete ao direito antigo. No direito antigo, em alguns países, quando o credor não conseguia saldar sua dívida, o devedor não conseguia saldar sua dívida, o credor adquiria o direito de cortar um pedaço do corpo dele. Para isso não restituía o prejuízo econômico. O prejuízo financeiro continuava o mesmo, mas havia a vingança sádica. Cortei um pedaço do corpo e agora vai aprender a não me dever mais. Isso é vingança mafiosa, pois muitos atribuem a Deus, a inteligência suprema, as características deste mesmo credor implacável e vingativo. Mataste alguém cortando-lhe o pescoço, pois na próxima encarnação vão cortar o teu pescoço. Isso vai gerar mais raiva, mais revolta e nenhuma evolução. Imagina a explosão da bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima. A logística do plano espiritual para colocar lá só bandido para morrer com a bomba atômica. E o piloto que soltou a bomba em cima deles, instrumento da vontade de Deus, porque eles tinham que resgatar aquele karma. Vai com karma, com o karma, e não diz bobagem, porque não podemos fazer só esse tipo de leitura. Ah, a mãe matou o neném recém-nascido, porque na encarnação passada o neném matou a mãe, e na outra a mãe matou o neném, e assim nós vamos continuar, esquecidos da lei mais importante que existe, que é a lei do progresso. Se nós, seres humanos limitados, buscando o aperfeiçoamento, no nosso direito penal, que infelizmente na prática não funciona, entendemos que a pena imposta a alguém tem, além do aspecto retributivo, uma espécie de vingança ou de proteção da sociedade, para isolar aquele elemento perigoso, o aspecto educativo, ele deverá ter chance de se recuperar, de se reeducar, o que infelizmente na prática não funciona. Mas a gente acredita muito no poder das palavras, parece. Voltamos ao nominalismo grego, o politicamente correto, o certo de dizer. Então não é mais apenado, é reeducando. Pelo fato de chamar reeducando, os prejuízos passaram a se transformar em instrumentos de reeducação. Não é verdade. Então essa questão prejudica inclusive a nossa ideia de autonomia, de livre arbítrio, porque se vem uma pena imposta de fora, se tudo está absolutamente marcado, nós não temos autonomia, e se não temos autonomia, não temos liberdade, e não tendo liberdade, nós não temos condições de buscar nossa felicidade, nossa realização. Então, nesse sentido, nós precisamos cortar essas cordas que nos prendem à necessidade de uma obediência a fatores externos sem raciocínio. Logo, para a nossa doutrina, duvidar não é pecado. Duvidar é um exercício de autonomia, é uma busca de liberdade. Não o duvidar pelo duvidar, o ceticismo puro, que se exaure na sua própria frase. O ceticismo puro de Pirro dizia: não se pode confiar em nada. Se isso for verdade, eu não posso confiar em nada, nem mesmo nessa frase. Então ele se autodestrói. Mas aquela dúvida razoável, a dúvida de quem quer investigar, de quem quer saber mais, é a dúvida responsável pelo nosso progresso. Mas para as religiões tradicionais, Deus fica muito bravo com isso. Ele já disse como é. Quem é o homem para estar teimando? E ele se ofende. Esse é outro detalhe interessantíssimo. Ofender Deus. Um de nós, e eu até vou exagerar agora no nosso tamanho, uma subpartícula de carbono no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. O Deus anda muito melindrado, com baixa autoestima, necessitando alguma consulta psicológica. Ou nós estamos tão poderosos que ainda nem nos demos conta disso. E parece que nenhuma das hipóteses é verdadeira. Então não há esta ofensa. O problema, e também a mal entendida lei de ação e reação, é com nossa própria consciência.
Se eu errei, eu vou sentir necessidade de recuperar o erro. E como se recupera o erro? Pelos carmágicos de plantão, é muito simples. Eu agora, por um ato de violência, quebrei o braço de uma pessoa. Estou me sentindo culpado. Como recuperar essa culpa? Eu vou quebrar meu próprio braço. Não foi um acidente a mais, uma maldade a mais comigo mesmo. Eu deveria, se eu quebrei o braço de alguém, no mínimo encaminhar para um tratamento médico, tentar recuperar, ajudar nos exercícios de fisioterapia. Isso é culpa consciente e desejo de se recuperar. E não por impingir à pessoa um castigo da mesma natureza. Então, o que aconteceu inicialmente, nesse nosso sentido, nessa nossa marcha para o progresso? Culpa e remorso. Especialidade das religiões tradicionais. Eu não tenho direito de ser feliz, eu sou muito mau. Se eu estou aqui, isso aqui é um planeta muito atrasado, eu estou aqui para sofrer. Então, nada de fazer uma festinha com os amigos, ter uma aula de dança com a minha querida professora Eloá, que não me ensinou mais. Deu uma aula, acho que foi tão ruim, que ela não quis repetir. Ah, isso não se pode, porque a gente está aqui para sofrer. Tem que ser triste aqui, isso aqui é bonito, porque eu tenho culpa. Mas qual é a minha culpa? Não sei, mas eu tenho. Se eu estou aqui é porque eu tenho alguma coisa a pagar. Não, eu tenho alguma coisa a fazer. Por mim e pelos outros. Porque assim é que nós progredimos. A capacidade de perdoar começa por nos perdoarmos. A capacidade de amar começa por nos amarmos. Porque quem não se ama não pode amar o próximo. É uma questão de um pensamento muito simples. Se nem a mim mesmo eu aturo, por que vou aturar o meu vizinho? Se eu não me amo, se eu não prezo as minhas convicções, se eu não busco o avanço, o aperfeiçoamento, eu também não amo os outros. Então, um primeiro passo importante para buscarmos a nossa autonomia, para esquecermos de regras externas, rígidas, ditadas sem razão de ser, é nós nos livrarmos das falsas culpas, que nos geram todo esse remorso, que significa remoer acontecimentos, o que sempre é muito negativo quando os acontecimentos remoídos, redigeridos são ruins, porque o cérebro não sabe a diferença entre o que vê e o que recorda. Quando estamos a recordar coisas negativas, nós produzimos os mesmos químicos no nosso cérebro, a partir do hipotálamo, que foram produzidos por ocasião da vivência do acontecimento negativo. Então nós refazemos aquelas emoções negativas, que nos prejudicam física, psíquica e espiritualmente, e ficamos a querer pagar coisas que não sabemos por que estamos pagando. Essas falsas culpas, nós temos que nos libertar delas. O direito humano já nos ensina muito bem. Quando é que temos culpas de alguma coisa? Quando causamos prejuízo a alguém por imprudência, imperícia ou negligência. Ou por querer mesmo, que é a ação dolosa. Fora isso, terminou. Mas o que aconteceu? As religiões antigas nos enchiam de culpas. Por quê? E aí vem o momento em que elas perderam a finalidade. A filosofia pensa o homem. A ciência realiza o homem. E a religião diz que veio para salvá-lo. E a salvação tem preço. Só não diz de quê. Então, como o caso dos devedores antigos, nós ficamos cheios de culpa. Tu tens culpa disso, A, B, C, D. E quando a pessoa está muito culpada, ela é muito devedora. E nós sabemos, através do nosso precioso sistema bancário, financeiro, por exemplo, que quem deve muito não tem muito poder de barganha. Se eu estou devendo e devendo muito, nessa baixa taxa de juros que nós temos, eu não chego no banco posudo por gerente e olha, vou te explicar como é que eu quero que seja o negócio. Não é assim. O grande devedor, o grande culpado, vai passando da posição de humilde para a posição de humilhado. Então as religiões nos encheram de culpas. Já tinha o pecado original, depois tem o pecado da nossa concepção, e nos apresenta uma tábua de salvação. E quem está se afogando, porque está cheio de culpas, está afundando num mar de tormentos, não escolhe a tábua pela cor. Ele pode ser colorado e a tábua ser pintada de azul e branco, tem o distintivo do Grêmio que ele se agarra ali. Ele não vê se tem cupim na tábua, quanto tempo vai durar a tábua, ele se agarra de qualquer jeito, porque ele está numa situação em que ele não está pensando. Ele não tem condições de fazer escolhas. Por isso o Espiritismo é diferente. Nós temos livre-arbítrio.
Nós temos condição de fazer escolha e nós não estamos precisando de uma tábua de salvação, porque ninguém aqui é mega culpado. Nós estamos em evolução, com erros e acertos, e com uma consciência que nos direciona, mostrando os erros para não repeti-los, para ressarcir prejuízos eventualmente causados a alguém, e mostrando os acertos, para que eles sejam reforçados e para que nós possamos progredir. As falsas culpas são um grande prejuízo, e são as cordas que nós temos que cortar, para nos libertarmos delas. Pois além daquele pecado original, Santo Agostinho não inventou outro. Diz que nós já nascemos com 2 pecados. O original, que para mim não foi pecado, já vamos discutir, isso foi um grande progresso. E outro, nossos pais nos conceberam no pecado. É uma maneira absolutamente equivocada de conceber algo que pode ser entendido como um ato de amor, e não como um pecado. Mas Santo Agostinho, que pede seus méritos como filósofo, tinha algumas características muito interessantes, até bizarras. Ele, com 39 anos, foi nomeado bispo de Hipona. Até então, gostava muito dos prazeres da vida. Hoje ele seria considerado um baladeiro. Tá? Gostava da noite e tal. Ele já tinha uma filha, que, segundo consta, não fora concebida pelo Espírito Santo, e sim por Agostinho, pelo método tradicional. Aí, quando foi nomeado bispo, e inventou que nós já tínhamos 2 pecados, ele fez um estranho pedido a Deus. Ele pediu a Deus que afastasse dele os desejos da carne, mas não tão cedo, porque ainda gostava muito dessas coisas. Então, o pedido se posiciona mais ou menos assim, em termos atuais. Quando eu chegar na fronteira dos 90, dá uma baixadinha na libido, mas até lá deixa assim, que está muito bom. Logo vinha sempre essa ideia de culpa. Isso foi tão grande que nós chegamos, às vezes, a nos sentir culpados por sermos felizes. Eu me lembro quando pequeno, que brincava com as crianças na rua, que tinha a avó de uma conhecida nossa. Vocês estão muito faceiros hoje, né? Dia de riso, véspera de lágrima. E as crianças despertam aquelas ideias. Eu estou tão contente. Por quê? Não tem porquê estar tão contente, usa o método da física, o fato, né? Faz porque está dando certo. Estou contente. Se eu ficar triste, é que eu vou perguntar por quê. Qual é a causa dessa tristeza? O que está acontecendo? Posso melhorar? Estou contente? Não pergunta por quê. Não interessa saber por que está feliz, senão nós vamos começar a cobrar a nossa felicidade. Vai ficar como aquele livro de uma escritora nossa aí, muito feliz por quê? Já é um título bobo. Muito feliz por quê? Muito feliz porque está muito feliz, ponto final. Se estiver infeliz, é que tem que saber por quê. É que tem que questionar. Então, acredito que nós somos criados para aprender a amar e para sermos felizes. Com dificuldades, é óbvio. Ninguém vai ser ufanista a ponto de dizer que o mundo está tão bom que se melhorar estraga, não. Nós somos tão perfeitos que não temos nada a fazer. Temos, mas temos que fazê-lo com amor, com alegria, com felicidade. E um primeiro importante passo é exatamente esse: nos livrarmos de culpas. E muitas das nossas culpas também são aquela famosa culpa onipotente, estudada na psicologia e na psicanálise. Por exemplo, nós vamos fazer uma festa de aniversário. Convidamos um amigo para vir à nossa festa. Esse amigo mora longe, é difícil, mas nós insistimos para que ele venha. E na vinda ele sofre um acidente e desencarna. Vamos nos culpar o resto da nossa existência. Se eu não tivesse convidado, não tem si na vida, o que passou, passou. E quando nós convidamos, não tínhamos a intenção de provocar um acidente. Nós convidamos para conviver com uma pessoa em cuja presença nos sentimos bem. Logo, esse acidente da vida não é produzido por nós, não é nossa culpa, mas há pessoas que vivem no sina. Se eu não tivesse convidado, não tinha acontecido. Houve um caso muito interessante com a Edith Piaf, que quando ela estreou no Carnegie Hall, em Nova York, ela tinha um namorado, que morava na Europa e era boxeador. E insistiu para que ele viesse assistir a sua apresentação. Seria uma consagração. Ele tinha muito medo de avião e não queria vir, mas ela insistiu e ele veio. Houve um desastre, ele morreu no caminho. E ela durante algum tempo se culpou, mas depois entendeu que não era assim. Por óbvio, a sua primeira apresentação não foi boa. Não havia ânimo, mas depois ela voltou, fez a sua reestreia no Carnegie Hall com um grande sucesso.
Então temos que pensar, será que ela tinha todo esse poder? Vai lá naquela loucura do inconsciente freudiano exagerado. Não, ela sabia que o avião ia cair naquele dia e convidou o cara para matá-lo no caminho. E o seu pensamento ainda provocou a queda do avião, tudo inconscientemente. Nós somos um festival de inconsciente. Não há explicação. E há casos mais simples. Alguém visita um parente que está muito doente. Todas as tardes visita o parente, conversa com ele, e claro, essa conversa faz bem à pessoa. Ninguém gosta de se sentir isolado, esquecido. Aí um belo dia, um amigo convida a ir para uma happy hour, sai com um amigo. Exatamente nesse dia o parente morre. Ele se culpa para o resto da vida. Ah, se eu tivesse ido lá, meu parente não tinha morrido. Sabemos o que é isso, não? Onipotência. Será que a pessoa tem esse poder todo, que pelo simples fato de visitar o parente, mantê-lo-ia vivo, pelo menos enquanto ela viva fosse? E depois seria visita espiritual também, para deixar o outro vivo para todo sempre, amém? Não. Então, muitas das nossas culpas resultam ou de conceitos religiosos superados, de pecados, de ofensas a Deus, ou do nosso sentimento de onipotência. Ah, se eu estivesse lá, não tinha morrido. Ah, se eu tivesse dito tal coisa para o meu filho, não tinha escolhido essa profissão em que ele se deu tão mal. Nada a ver. Cada um é o construtor do seu destino. Nós podemos auxiliar, opinar, quando solicitados para tanto, para não confundir prontidão com intromissão. Isso nós podemos fazer, mas cada um faz a sua própria escolha. E, nesse sentido de cortar a corda, de romper paradigmas sem motivo, acho que tudo começou com a lenda do paraíso. E vou fazer dentro dessa lenda uma outra lenda, que acho mais interessante. Está lá o casal original pelo paraíso. Aliás, tudo começou com a criação de Adão, lá no paraíso. Interessante que os biógrafos do paraíso esqueceram alguns animais que não conviveram com o homem. Quando tudo começou, já era leão, tigre, a serpente, terrível, né? E dinossauro, aquela parte, não faz, acho que aquilo foi outra criação, não foi a criação original. De qualquer forma, Deus fez o homem de barro e soprou nele uma alma imortal. Acordou e soltou pelo paraíso. Sem saber o que fazer por lá, andava Adão pelos cantos, comeu uma frutinha, outra. Nomeou os animais, que estão aí para servir de escravos ao homem, segundo a lenda. E, de repente, observou, porque ele não tinha muita experiência com o ser humano, principalmente com o homem, era o primeiro que ele havia criado. E achou que Adão andava meio aborrecido, meio atirado pelos cantos, olhando de modo estranho para algumas macacas na floresta. E aí pensou, não é bom que o homem fique só. Vamos dar-lhe uma companheira. Eu não sei porquê, no auge do movimento feminista, que é tão extremado e radical quanto o machista, os extremos se tocam, nós temos que buscar o meio termo. Não sei porquê no auge do movimento feminista não houve protesto contra isso. Porque hoje qualquer coisa que se coloque já há protesto. Criou a mulher para ser companheira do homem. Não tem finalidade específica, é só para servir o outro, isso é uma barbaridade, e a barbaridade continua. Bota Adão em sono profundo. Primeira anestesia por hipnose. Tira uma costela, não é carne de primeira, outra ofensa. Molda Eva, acorda Adão e mostra. Ou seja, uma posição servil. Se o céu fosse gaúcho, Deus teria mostrado Eva para o Adão e teria perguntado possivelmente: que tal? Estás? Aí. E vejam como tomar as coisas ao pé da letra. Livros, leituras, têm que ser atualizados. Alguma coisa dita na época da codificação não tem o mesmo sentido que hoje. Alguma coisa dita lá na Bíblia não tem o mesmo sentido que hoje. E aí o que aconteceu? Não consta no texto que Deus tenha soprado em Eva uma alma imortal. Então passou a haver a dúvida: a mulher tem alma ou não tem alma? Isso para as religiões tradicionais parece brincadeira. Isso para as religiões tradicionais, tinha muita gente no espiritismo fazendo coisas semelhantes. As religiões tradicionais causou uma séria dúvida e levou alguns séculos. Por isso não existe o sacerdócio para a mulher. O sacerdócio é privativo do homem, porque o homem tem alma. Levou alguns séculos até que num concílio eles se reuniram para decidir
já que havia aquela lacuna no texto original, se a mulher tinha ou não tinha alma. E agora posso dar essa boa notícia para as mulheres. Eles concluíram que vocês têm alma. Então estão de parabéns. Não sei se é efeito retroativo ou não, mas como nós estamos no pós-concílio, antes não ser no pós-concílio, tem alma. E até por isso se passou a penalizar a mulher, a culpada do Adão perder aquela mordomia do paraíso. Isso não é culpa, isso foi mérito. Eu acho que Eva teve o grande mérito de cortar a primeira corda. E como teria acontecido? Ah, bom, eu fiz uma lendinha sobre isso. Lá pelas tantas, Eva perguntou a Adão: por que não podemos comer do fruto daquela árvore? A resposta: porque o Senhor proibiu. Por que o Senhor proibiu? Não interessa, o Senhor é o Senhor e Ele não dá explicação para ninguém. Como é que se chama isso? Argumento de autoridade. O pilar fundamental do dogma. Se o Senhor proibiu, tem que me explicar por que proibiu. Por isso, Kardec disse, é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Quando Aristóteles era a pessoa mais conhecida em Atenas, as discussões costumavam terminar com Aristóteles disse. Estou discutindo, é A ou é B? Aristóteles disse que A, não se discute mais. Aristóteles chamou os discípulos. Vejam a humildade de quem verdadeiramente tem segurança do seu conhecimento. E disse, parece que vocês não entenderam. Aristóteles disse, é algo a ser examinado e não a ser aceito sem raciocínio. Senão de nada valem os princípios da lógica que eu criei e passei para vocês. Então Eva buscou fugir do argumento da autoridade. Se o Senhor não disse por quê, não há motivo. Não há motivo a ser respeitado. E começou a insistir. E a gente sabe. Quando a mulher insistir, a última palavra será sim. O número de não que a gente vai dizer antes varia de pessoa para pessoa. Mas termina no sim. Mas Eva era inteligentíssima. Entendeu que aquele paraíso era uma limitação. E como sabe que em geral os companheiros, os homens, não aceitam muito o que a mulher diz? O que o amigo diz depois da 10ª cerveja, após a derrota do seu time, num bar de esquina, é importante. O cara é um filósofo. O que a mulher diz, não. Aliás, nós estamos numa época, numa epidemia também de falsos filósofos, né? Caminham em cima de frases feitas e com toda a pompa, circunstância e seriedade, dizem alguma coisa óbvia, tola muitas vezes, mas o fulano disse. Temos que endeusar alguém, não aprendemos ainda que isso faz muito mal. Então Eva buscou um recurso. A serpente tinha fama de ser inteligente. Adão, a serpente me falou, aí já vai ouvir melhor. A serpente me falou que seria interessante. Por quê? Está dito o seguinte, se comerdes do fruto da árvore, do bem e do mal, ficareis sabendo a diferença entre o bem e o mal, tal qual os deuses. Interessante, plural ainda, né? Tal qual os deuses. Então a gente deveria dar uma provadinha naquela fruta. Veja, comer do fruto da árvore do bem e do mal, ficar sabendo a diferença entre o bem e o mal, isso marcou o despertar da consciência. Porque para um leão, devorar um cordeiro ou um bebezinho, não faz diferença. Para quem tem consciência, e tem consciência quem sabe a diferença entre o bem e o mal, quem tem ética, o mais importante capítulo da filosofia e tão desprezado, quem tem ética sabe a diferença. Então, a partir daquela desobediência, despertou a consciência. E foi graças à curiosidade da mulher. Porque o homem, a gente sabe, é mais acomodado. Botou uma rede entre duas palmeiras, ele fica ali faceiro da vida. Tiver que entrar com uma linha de vez em quando, uma linha de coco, ou seja, está tudo muito bom. E a mulher não sempre pergunta, quer mais? Mas por quê? Tá, o paraíso é bom, mas o que tem fora dele? No fundo, ela está com essa curiosidade. Vamos ser expulsos daqui para descobrir alguma coisa nova. E aí o Senhor ficou furioso, expulsou do paraíso, sabe que não é verdade? Ele fez só um joguinho de cena. Ele fez um mise-en-scène. Só, não mais do que isso. Porque se ele fez o homem, no sentido genérico agora, o ser humano, a sua imagem e semelhança, quem é feito à imagem e semelhança do Criador tem que ser, no mínimo, criativo. E quem quer ser criativo tem que ter dificuldades a enfrentar para poder criar soluções. Então o Senhor se fingiu de bravo, no fundo ficou muito faceiro. Vai, agora ganharás o pão com o suor do teu rosto.
isso foi uma maldição, segundo a Bíblia. Não, isso é muito bom. Acho muito bonito ganhar o pão com o suor do rosto. Feio é ganhar o pão com o suor do rosto dos outros. Inventando taxa, imposto, fundo, não sei do que. Isso é muito feio. Ganhar com o próprio esforço é muito bonito. Ah, mas houve dificuldades lá fora. Ainda bem. As distâncias eram muito grandes. Se inventou o automóvel, antes se usou a carroça, se inventou o avião, o foguete, o satélite artificial. Por que veio isso? Porque a pé era muito difícil. Nós criamos na medida em que vamos sabendo enfrentar as dificuldades. Quem espera a solução heterônoma, quando aparece a dificuldade, senta e chora. E não acontece nada, a não ser ficar sentado chorando. Quem sabe que existe uma autonomia, um dever de criar e de evoluir, vai procurar a solução. E assim, o casal original saiu do paraíso e povoou a terra. Graças à teimosia de Eva, cortou aquela primeira corda. Ficar restrito aos muros do paraíso. Que ficar restrito aos muros do paraíso? Tem que ir lá para fora. Tem dificuldade? Tem. Ah, mas vai morrer um dia, vai para reencarnar? É preciso também. O organismo tem limite, se nós vamos renascendo, vamos revivendo, aí se lançou a lei do progresso. Não sei porquê, a maçã passou a ser caracterizada como aquela árvore, o grande enigma do casal, né? Comer ou não comer. Então, no caso a maçã, era aquela fruta. E se fosse verdade, porque depois a maçã passou a figurar em histórias de bruxas, né? Sempre uma maçã envenenada. E a mulher sempre sob desconfiança, é a amiga da serpente. Não é quem nos trouxe o progresso. E se fosse verdade, até houve depois Newton que não concordou com essa história. A maçã caiu na cabeça dele e se pôs a pensar. Por que a maçã caiu e não a terra subiu? Aí descobriu a lei da gravidade. Se achasse que era uma fruta maldita, e agora a partir disso vai haver um problema, vou morrer por causa dessa maçã que caiu na minha cabeça. Não. Esse é o pensamento mágico, predominante antigamente. E ainda hoje, em muitos núcleos. Mas se fosse verdade que a maçã tem essa qualidade de, ao ser comida, transmitir para a pessoa que a ingeriu uma noção perfeita para diferenciar o bem do mal, nós deveríamos apresentar um projeto de lei, de iniciativa popular, a fim de que parte dos nossos impostos, que não são poucos nem baratos, fosse utilizada obrigatoriamente na compra de maçãs, que fossem despejadas diariamente na cabeça dos representantes dos 3 poderes, e que eles fossem obrigados a comer no mínimo uma maçã por dia. Eu sei que alguns teriam uma reação alérgica. Essa história de saber a diferença entre bem e mal, ética, moral, esses negócios parece que não faz muito bem. Mas da reação alérgica, se seguiria uma consciência, uma diferenciação entre o bem e o mal. Quem já tem uma boa noção melhoraria, nunca é demais. Quem não tem nem ideia, adquiriria uma primeira ideia. Mas, infelizmente, parece que a maçã não tem essa propriedade. A lenda parou ali. E Eva foi a precursora. Foi quem induziu Adão, só para não tirar a responsabilidade dele. Sabe como é? O homem faz o que a mulher quer, mas não pode ser mandado. Não, ele não come um pedacinho, tá cansada. Tá. Então ele assumiu a posição de chefe, aquela posição orgulhosa, bonita, né? Tá tudo comigo. Ele assumiu. Na verdade, a ideia, e a ideia é o principal, a ideia nasceu da Eva. E a partir daí nós fomos para o mundo realizar a nossa tarefa de evolução. E nós temos que distinguir entre cordas que devem ser cortadas e cordas que não devem ser cortadas. Cordas que nos prendem, por exemplo, à vaidade, ao orgulho, a ressentimentos, a discriminações, são cordas das quais não devemos nem tomar conhecimento. Agora, há outras cordas que são muito úteis por algum tempo e que nós temos que saber qual é o momento de cortá-las. Por exemplo, ao nascer, já precisamos que nos cortem uma corda, que nos deem autonomia. É a diferença entre heteronomia e autonomia. Se, na vida intrauterina, o ser em desenvolvimento fosse instruído, e pudesse raciocinar a respeito do que está acontecendo, ele saberia, entre outras coisas, que não precisa esforço para respirar, está dentro da bolsa d'água, numa temperatura agradabilíssima, sem atrito com a pele, é um líquido que o envolve, numa temperatura muito boa, e que o cordão umbilical é que mantém a sua vida, porque é através dele que o sangue da mãe circula.
no interior do organismo do filho. Ora, se ele soubesse tudo isso e pudesse raciocinar, ele saberia, ele vê a diferença, o saber tem seu momento, nenhum saber é eterno. Ele saberia que se fosse cortado o cordão umbilical na vida intrauterina, ele morreria. Aí ele nasce. Primeiro, ele pode estar pensando lá dentro se vale a pena nascer ou não. Vale a pena sair do paraíso ou não vale a pena sair do paraíso? É que no paraíso não se raciocina muito. E se fossem gêmeos, será que existe vida fora do útero materno? Aí o gêmeo mais cético diria, acho que não, porque ninguém voltou de lá para contar como é que é. Não é essa dúvida que as pessoas têm sobre vida após a morte, embora todo dia estejam vindo espíritos nos contar como é que é, mas eles poderiam ter essa dúvida. Aí nasceu, expulsão do paraíso. À primeira vista, um terror. A iluminação na vida intrauterina não feria os olhos. Agora, muita luz, muito barulho, atrito com coberta, temperatura que não é agradável, está muito ruim aqui fora, um tapa para fazer força e conseguir respirar, agora tem até que respirar. Que castigo! Não precisava fazer isso antes. Agora tem que respirar também. E agora meu médico que me pergunta, quer que corte o cordão umbilical? É um assassino. Porque eu já aprendi que se cortar o cordão umbilical eu morro, eu não quero. E seria difícil conhecer o recém-nascido de que o corte do cordão umbilical era necessário. Mas é. Assim ficamos presos a muitas coisas, que durante algum tempo na nossa fase evolutiva nos fazem bem, mas das quais depois nós temos que nos libertar. Porque aquele nenezinho, indefeso, estranhando o novo mundo, tem que chegar ao momento em que vai caminhar com suas próprias forças, escolher o seu caminho, a sua atitude, o seu destino. Isso é um despertar de consciência que não haveria naquela permanência do paraíso que era a vida intrauterina. Então, a vida intrauterina era a vida no paraíso. Alguma Eva contou que tem que sair dali um dia, que tem que cortar o cordão umbilical. E aí a humanidade passou a evoluir também. E assim há N cordas, N prisões das quais temos que nos libertar. Quando o navio está ancorado, é necessário uma grossa corda para prendê-lo, para evitar que com o balançar ele bata com muita força no cais. Mas se o navio pensasse, ele pensaria o seguinte, está bem aqui. Eu até estou namorando um pouquinho o cais, dou uma encostadinha aqui, um beijinho ali, mas eu quero mais alguma coisa. Eu sou feito para singrar outros mares. Eu sou feito para avançar, para progredir. Então, corta essa corda que agora eu preciso viajar. Aquela corda é necessária temporariamente, mas não sempre. E se acreditarmos que a corda é necessária para sempre, nós não realizamos a nossa evolução. Isso retrata uma experiência real feita com um elefante, que quando o elefante bebê foi amarrado a uma estaca com uma corda fininha, que ele não conseguia arrebentar, porque ele ainda não tinha força suficiente para tanto. Ele foi crescendo e depois se substituiu a corda por uma mais grossa, finalmente por um cabo de aço, e ele andava somente em círculos, limitado àquela visão. Depois de algum tempo, aquela corda de aço foi substituída por um barbante fino, e o elefante não rompeu o barbante. Podia romper o barbante e levar a estaca tudo adiante. Não tinha consciência da sua própria força. As religiões que cultivam a heteronomia, o medo do pecado, o dogma, nos mantêm amarrados. E nós acreditamos que não temos força para ir adiante. E temos. Mas acreditando que não temos, nós não tentamos. E não tentando, nós não nos libertamos. Nós não progredimos. Vem aí a ideia de Nietzsche, e assim falou Zaratustra, que termina coincidindo com uma ideia cristã, embora ele se intitulasse o anticristo. Mas é aquele Cristo que mostravam para ele, que dizia que só viemos aqui para sofrer e tal, que ele não gostava muito. Ele dizia que o ser humano tem que passar por 3 transformações. Primeiro, ele há de ser um camelo. E o camelo se põe de joelhos para receber a carga no seu dorso. Não reclama, acha bonito ter muita força e transportar muita carga sem saber por quê nem para quê. Mas ele acharia isso muito bonito. E diz Zaratustra, aquela criação de Nietzsche, o profeta que ele criou, em homenagem a Zoroastro, diz Zaratustra que se o camelo pudesse falar, se expressar, ele diria, ó deuses, quanta carga eu posso carregar?
Quanto mais melhor. A gente está aqui para sofrer, para pagar culpa, para ter pecado. Camelo, bota mais carga no ombro. Agora o meu vizinho está aborrecido, culpa minha. Bota o problema do meu vizinho em cima de mim. Esqueceu dos Beatles, né? Don't carry the world upon your shoulders. Não carrega o mundo nos teus ombros. Não dá. Mas há um momento que o Espírito é camelo. É o momento das religiões punitivas, das religiões do castigo, que o sofrer, só pelo sofrer, dignifica o homem sofrer só pelo sofrer, não. Então ele diz que é preciso haver uma transformação. A rebeldia. Há um momento em que o camelo se transforma em leão. E o leão não aguenta aquela carga no dorso. O leão, no mínimo, queria saber por que está levando aquilo e para quê. Então o leão se sacode, deita aquela carga à areia e sai à procura do seu caminho. O livre-arbítrio, a construção do seu destino, a liberdade de buscar o seu amor. Mas quando o leão sai, livre da carga, um dragão enorme se põe à sua frente. Cheio de escamas, e em cada escama está escrito, tu deves. E o leão responde, eu posso. O dragão diz, toda a moral e bons costumes está escrita em mim. Ou seja, a heteronomia. Tudo vem de fora, a lei está escrita aqui, tu tens que obedecer essa lei. Tu és pecador. E é nesse sentido que ele diz, tu deves. E o leão diz, eu posso. Enfrenta o dragão, vence o dragão e vai buscar o seu destino. E aí Zaratustra diz, mas há que ocorrer uma outra transformação. O leão ainda tem que se transformar em criança. E aí os discípulos perguntam, mas o que pode uma criança fazer que um leão não possa fazer? E ele diz, a criança é o renascer. A criança é a esperança de vida. A criança tem uma vida pela frente, pelo menos a suposição de uma vida pela frente. Não está pensando num fim, está pensando no que pode fazer. Tem a doçura do sorriso infantil, sem esquecer que se for preciso, terá a força do camelo. Se for necessário, terá a bravura do leão, mas agora tem a doçura da criança. Isso é dito por alguém que se intitulava o Anticristo. Quando Jesus disse, se não vos tornardes como as crianças, não entrareis na casa do meu Pai. Essa transformação exige o quê? A criança tem agora o mundo pela frente, terá escolhas a fazer no mundo e irá desenvolver a sua autonomia, a sua capacidade de escolher, ao invés de ficar sujeito àquele dragão que diz, toda a moral e os costumes estão escritos em mim, tudo já está dito, nada de novo a ser realizado. Deus contou como é que tem que ser? Não. A rebeldia sábia nos leva a adquirir mais força, a buscar o nosso ideal e a manter a doçura do comportamento da criança. Assim, vem a pergunta, genética e pensamento. Somos, em termos metafóricos, águias ou galinhas? Então vamos imaginar que um bando de galinhas malvadas, ressentidas, porque há muitas pessoas que pregam a moral dos ressentidos. Elas não têm coragem de tentar crescer, então querem ver os que cresceram muito mal. É o nivelar pelo mais baixo. Então vamos admitir que um bando de galinhas ressentidas sequestrasse alguns filhotes de águia e fosse criar os filhotes de águia no galinheiro. Mas são galinhas ressentidas, elas não gostam de ver ninguém bem. Elas têm ciúme do voo altaneiro da águia. Então o que elas diriam para os filhotinhos de águia? Vocês são galinhas. Voar é muito feio. Buscar a própria caça é horroroso. Senta no puleiro à noite, põe teus ovinhos, cacareja para avisar que pudesse teus ovinhos, agradece a bolsa milho velho que tu recebe no fim do mês, fica faceiro com isso e jamais pensa em agir por ti mesma. Bom, ficar ciscando no terreiro, cacarejando, botando ovinho e criando pintinho, é feio? Não, é lindo. E é o ideal quando se é galinha. Mas quando se é águia, é uma negação ao nosso propósito, à nossa destinação. Eu acredito, como disse o Milton Mendran, que o Espiritismo é uma águia que muitos pensam que é uma galinha. E enquanto estiver convencido que é galinha, não vai voar. Então nós teríamos, após essa educação galinácea para as águias, um ser estranho, geneticamente águia, mas psicologicamente galinha. Ele atrofiaria as próprias asas, porque não é para voar. O desuso atrofia o órgão, segundo já dizia Lamarck, e não desenvolverá as suas
potencialidades. O Espiritismo nos diz que nós somos águias, que nós somos os construtores do nosso destino. Nós devemos voar, que nós devemos buscar novos horizontes e não ficar acomodado no cercado do galinheiro, que seria um novo paraíso. Come um frutinho proibido que te faça voar, ou seja, acredita que podes voar. A águia tem que ser águia e a galinha tem que ser galinha. Então, nesse sentido, cortando essas cordas, nós vamos buscando a superação. Superamos limites, eliminamos a fabricação do medo, que a fabricação do medo nos torna inativos. O medo de agir, o medo de tomar uma determinada atitude, o medo de ser feliz, o medo de amar. Tudo isso vem exatamente de encontro à nossa destinação, às nossas possibilidades, que nos traz uma inação. Nós temos medo de ousar, adiante do paraíso não. Nós temos medo de criar e nós vamos adquirir medo de amar. Nesse sentido é que nós devemos eliminar o pessimismo, desenvolver um amor à vida e à possibilidade de criar, para entender o que nós falamos ali, o Zaratustra e as fases do espírito na sua evolução. Então, essa é a imagem que nós devemos buscar. Aí é que nós devemos nos superar e entender que nós temos uma destinação para o livre-arbítrio. Isso nós temos com autonomia. A águia, se depender da galinha, se depender de um fator externo para aprender a voar, nunca voará. Ela tem que depender das próprias águias. Porque a galinha vai até dizer: nunca faz teu ninho à beira de abismos, porque és incapaz de voar. Não, ela é capaz de voar. Então é para isso que a doutrina, como filosofia, como pensar, como um olhar científico evoluído sobre a vida humana, nos convida a fazer. Voar, buscar novos horizontes e nos realizarmos no sentido de espíritos livres, conscientes, com ética, com possibilidade de evolução, praticando o nascer, viver, morrer, renascer ainda. Mas qual é a grande lei? Progredir sempre, que esta é a lei. Eu agradeço a todos vocês a presença aqui hoje, essas vibrações tão positivas que sempre se recebem aqui nessa casa, uma casa de estudo, de pesquisa, que não tem medo de ousar, que não tem medo de criar, que não tem medo de amar, e com que eu afinizo extremamente.